Olá, eu sou a Carol Mazzucato da Falando de Atendimento e estamos em mais um episódio do Falando Cast. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva agora no nosso canal, acompanhe todos os vídeos e venha para mais esse episódio. O tema que eu quero trazer aqui hoje, claro, falando de atendimento, mas como que a gente consegue trazer resultados fantásticos, memoráveis aos nossos clientes ou pacientes? Ou clientes pacientes. Para isso, eu trouxe uma profissional dedicada em trazer resultados memoráveis, transformar a vida de pessoas. Uma médica, uma nutróloga, que estará aqui com a gente hoje. Eu tenho o prazer de apresentar a doutora Marília Gramicelli e que ela vai estar aqui falando sobre tudo. Então, se você tiver algum assunto nessa área, vem com a gente, comenta, que a gente vai responder tudo para você. Seja muito bem-vinda, Marília. Fique à vontade. Olá, Carol. É um prazer estar aqui com você. Ainda mais nesse tema que é tão importante na medicina hoje e pouco falado, né? Eu falo que sim, o paciente ele é um cliente, né? A gente faz aquela jornada do cliente, né? Não é só o atendimento, mas é toda a parte que vem antes e o pós. E eu tô muito feliz de expressar aqui, de falar como que acontece comigo, porque realmente é um grande diferencial que eu julgo que a gente tem lá na clínica, que a gente tem no atendimento. Nossa, eu que agradeço de você estar aqui e contar, né? Imagino sua agenda super cheia. Então, assim, o tanto que você se dedica para isso. Então, vamos lá, me conta, assim, como é que você chegou, né, na nutrologia, nessa área. E hoje imagino que deve estar assim, né, borbulhando de gente procurando. Graças a Deus. Muito bom. A minha primeira formação na medicina foi cirurgia geral, porque era aquele sonho, né, de entrar, de fazer. E a gente acaba evoluindo para a nossa primeira ideia, né? Mas aí a minha história com a nutrologia foi porque eu fui minha primeira paciente, então na maternidade eu precisei ser cuidada. Na maternidade eu senti o peso da necessidade de me priorizar, de me suplementar e de conseguir equilibrar os pratinhos da maternidade e do profissional e do casamento de uma forma maravilhosa. Então, com isso, eu precisei ir atrás, né? Imagino, porque a gente não recebe manual disso, né? Não vem com manual. Então, depois dessa fase da maternidade, onde eu vi que a suplementação foi o grande diferencial na minha vida, e também o fato de eu perceber o quanto que eu precisava, porque muitos pacientes não acreditam que eles merecem ou que eles precisam de cuidado, né? Sim. Isso é importante. Então, eu fui para a parte da nutrologia, né? Fiz a pós em nutrologia e abri o meu consultório. A gente já está fazendo quase 5 anos aí de consultório de nutrologia, com foco na saúde do paciente, né? Então, saúde, qualidade de vida, viver mais, viver melhor. E aí entra a parte de emagrecimento, porque nenhum obeso é saudável, né? Então, o emagrecimento, ele tá dentro daí. O ganho de massa muscular, que são os grandes estudos que mais recentes, falado muito, né? Estimulam isso, porque músculo é vida, músculo não é estética, músculo é saúde. Então, quanto mais a pessoa tá com esse interesse de emagrecimento e de ganho de massa muscular, mais saudável ele tá. Então, a partir disso, eu fui minha primeira paciente, eu melhorei a minha vida consideravelmente, a minha qualidade de vida, nesses aspectos de mãe, maternidade, esposa e profissional, né? E aí, eu tô trazendo isso. Então, hoje o meu foco é muito trazer qualidade, trazer vida, trazer saúde para as pessoas. Muito necessário, né? Muito necessário. E assim, tira uma dúvida, acho que com certeza de muitas pessoas, o que é a nutrologia? Né? Porque eu vejo várias pessoas falando, mas o que é o nutrólogo, né? O que ele faz? A nutrologia é uma área da medicina, né? As pessoas confundem muito com o nutricionista, mas ela anda junto com o nutricionista, não existe nutrólogo sem nutricionista, né? Entendi. Então é a parte importante. A nutrologia é a área da medicina que estuda as doenças a partir da alimentação. Mas eu falo que hoje a nutrologia foi o meu gatilho para mudar essa vertente da cirurgia geral, da medicina convencional. Mas a
partir da nutrologia, eu falo que hoje eu não sou só nutrologia, né? A partir daí eu fiz várias especializações, vários cursos, informações, com foco na saúde mesmo, né? Porque hoje a questão da reposição hormonal, da mulher na menopausa, né? Que é uma das áreas que eu mais atuo, que mais estudo hoje, porque antigamente, há 40 anos, era uma mulher velha, né? Ela já tinha casado, gerado, ela não servia para mais nada, ela podia morrer. E hoje em dia, com 40 anos, as mulheres estão entrando no climatério, 45 anos menopausa, e a qualidade de vida delas caindo drasticamente. Só que elas estão na metade da vida. A estimativa de vida da mulher hoje é 85, 90 anos. E aí? Como que vai ser isso? Então, não é só cuidar da saúde por conta da alimentação, que é fundamental, necessário. Priorizar a alimentação é o básico. Eu falo que pela boca você se adoece, mas pela boca você se cura também. Sim. E, infelizmente, as pessoas ainda não tiveram essa consciência. Não tiraram pra Porque isso. É muito fácil, na verdade, hoje, né? Muito fácil fazer o errado. A oferta de alimentação, a indústria alimentícia, né? Que a gente não chama de alimento. A gente chama de indústria alimentícia, né? Ela tá aí. E mais que isso, você convive, com certeza, diariamente com um fenômeno internet falando, assim, ok, coisas boas. A gente tem ótimas referências, mas a gente também acho que tem muito lixo. Acontece que muitas vezes a informação que as pessoas recebem, ela é muito 880, né? E eu aí, pessoalmente, não sou muito a favor disso, porque às vezes a pessoa, ela quer, do nada, ela quer fazer jejum da cabeça delas. E aí acaba restringindo demais e a restrição gera compulsão. Então, o que eu prezo para os meus pacientes é a questão do aprender a lidar. Então, você tem que começar um acompanhamento pensando que você vai manter isso pelos próximos 20, 30 anos. Então, se a gente introduz uma dieta que a pessoa não vai conseguir fazer, vou te fazer uma pergunta. Qual que é a melhor dieta para ser feita? Você sabe? Não. Aquela que você vai seguir. Não. O que adianta eu montar uma dieta e falar pra você, Carol, não adianta, a partir de hoje, Carol, você não toma a sua cervejinha. Se você não vai conseguir não tomar a sua cervejinha de final de semana. Mas se eu chegar e falar, Carol, a partir de hoje, você não vai tomar cerveja todos os dias, Carol. A gente vai modular o seu intestino, a gente vai modular a sua serotonina, sua endorfina, seu sistema límbico de controle das emoções, pra você não ter aquela vontade de tomar cerveja todos os dias. Mas no final de semana, com seu marido lá na sua casa, tá liberado você tomar uma cervejinha. Não sou de uma forma completamente muito diferente melhor do que você. É a mesma coisa que você falar pra mim que você vai tirar o café. Exatamente. Eu vou morrer. Vai morrer. Vou surtar. E você é assim também? Imagina tirar alguma coisa que você gosta muito, vai funcionar? Não vai? Comenta aqui com a gente o que você já ficou com vontade, assim, tipo, nossa, e alguém tirou e não funcionou. Tá vendo por quê? Agora, funciona. não funciona. Agora, conta aqui pra mim. Vamos lá, vamos. Eu sempre penso no paciente como cliente. E aí, como que você consegue levantar a necessidade desse paciente? Porque às vezes ele chega querendo uma coisa e daí eu imagino que você é tipo psicólogo, né? Igual eu aqui, assim, a pessoa tá falando, aí você tá... Nossa, mas isso não tá batendo com o que a pessoa tá falando, com o que ela quer. E isso é um problema muito sério e eu acho que é um grande diferencial meu. Porque o paciente, às vezes, ele vem, por exemplo, uma mulher quer emagrecer. Daí eu tenho que botar na cabeça dela que ela não tá precisando emagrecer. Ela tá precisando cuidar de alguns outros aspectos, de repor alguns nutrientes, de reposição hormonal, de fazer atividade física pra ganhar músculo, que às vezes o percentual de gordura dela tá alto, mas não é porque ela tem muita gordura, é porque ela tem pouco músculo. Se ela ganhar massa muscular, ela vai baixar o percentual de gordura e no espelho, que é sempre o que elas querem, vai ter uma resposta positiva. Mas eu acho que isso é um grande diferencial meu, que é, pensando na jornada do paciente, do atendimento do paciente, o jeito de levar, né? Então, na minha consulta, eu tenho muito esse respeito com o paciente. Eu entendo que aquilo que ele quer talvez não seja o ideal para ele, mas eu tenho um diálogo muito aberto de mostrar os prós e contras de cada situação. E no geral, sempre eu saio ganhando, sabe? No geral, sempre o paciente ele compra a minha ideia, eu consigo não convencer, mas eu consigo mostrar um A mais B, né, na ciência, como que isso vai evoluir, como que isso é importante. Que era uma coisa que a gente estava falando, porque muitas vezes o paciente ali, para mim, ele é 1 hora do meu dia lá, de 8, 9 horas de trabalho, né? Não que ele seja mais mas ele é 1 hora do meu dia ali, de vários pacientes. E cada paciente é único, né? Por isso que eu sou tão contra protocolos e afins, porque cada um é diferente. Eu posso pegar uma mesma mulher de 39 anos, na mesma altura, que quer a mesma coisa, mas nunca a prescrição de uma e outra vai ser igual, porque ela tem particularidades. Então, a minha consulta, ela
ela dura em média 1h e 15, né? Numa primeira consulta, onde eu destrincho, né? Eu tenho lá uma anamnese, que a gente chama na medicina, né? Um roteiro para seguir e que eu pergunto de tudo, que eu brinco hoje. Eu falo no meu Instagram sempre, né? Se você foi no médico, ele prescreveu remédio para você, ou prescreveu qualquer coisa, não perguntou do seu sono, do seu intestino, da sua alimentação, da sua prática de atividade física, da sua memória, da sua libido ou de qualquer outra coisa, foge, ó. Tchau, perna pra corre. quem te quer. Porque se não perguntou disso, tá São fora. pontos essenciais São hoje. pontos essenciais. Não tem como você tratar uma pessoa sem saber do intestino dela, né? E hoje o que a gente vê é exatamente o movimento oposto, né? Eu recebo pacientes que às vezes estão tomando 5 remédios ansiolíticos, 4 para dormir, mas não tá suplementando uma coisa que o cérebro dele precisa para relaxar. E hoje a gente sabe que suplementação é para viver. As pessoas perguntam, doutora, por que eu tenho que tomar isso? Eu falo para viver. Para viver, porque para viver no mundo que a gente está hoje, para estar no ambiente que a gente está hoje, a gente está se consumindo o tempo todo. Sim. Não, e chega a ser complexo, porque senão a pessoa fala, nossa, mas eu vou ter que fazer tudo isso. Se ela não entende, de fato, qual é o resultado de tudo isso. E aí que eu quero te perguntar, que você falou da questão do envelhecimento saudável, isso. né? A gente tinha uma concepção de que 40 anos era velho, né? E hoje a gente está na metade do caminho. Então, o que mudou aí? O que a medicina vem trazendo? Porque para traduzir em experiências boas, as pessoas, ou seja, eu sempre preciso estar passando por bons momentos, né? Mas o que às vezes as pessoas não esquecem? Que não é que a gente vai perder certas coisas com o tempo, mas que a gente tem que aprender com o tempo para que esse envelhecimento seja saudável. Na verdade, a gente perde, né? Então, assim, a gente perde porque a gente, a partir de uma certa idade, que é mais ou menos os 40 anos, 35, 40 anos, pra você ver se você tá na flor da idade hoje em dia, né? Sim. Tem muitas mulheres que ainda não tiveram filhos e já o ovário já tá envelhecendo, Sim. né? Então, a gente começa a perder, sim, a gente começa a perder hormônio, cerca de 1 a 3% por ano, né? E a gente envelhece porque os hormônios caem, não ao contrário. As pessoas pensam assim, eu tô envelhecendo e meu hormônio tá caindo. Não, a gente envelhece porque os nossos hormônios caem. Os hormônios têm receptores do fio de cabelo ao dedão do pé, pra tudo. Então, desde o envelhecimento da pele, envelhecimento cerebral, né? Hoje a gente sabe que o maior fator de risco para Alzheimer, por exemplo, é baixa hormonal no cérebro, estradiol. Por isso que mulheres são as maiores, que têm maior propensão de ter o Alzheimer, né? E com isso a massa muscular. Então a gente começa a perder. Com 80 anos, você tem 50% menos massa muscular do que você tinha antes. O que mais mata idoso no Brasil hoje ainda? Fratura. Por quê? Porque o osso não é estimulado pelo músculo e com isso tem osteopenia, osteoporose. Então o que é tratamento? Até hoje tem ainda a medicina convencional que o tratamento da osteoporose é prescrever cálcio. Não, o tratamento de osteoporose é fazer musculação. Eu postei uma foto do meu pai essa semana, dele fazendo leg press, né? Ah, eu vi. E aí eu falei, isso que idoso tem que fazer. Porque você fala assim, às vezes eu recebo algum idosinho, a maioria dos meus idosos pacientes são pais e mães de pacientes, tá? 100%. Sim. Que vem e fala assim, não, eu tô fazendo caminhada. Eu falei, então, sabe essa caminhada? Pode fazer, mas assim, você vai incluir um agachamentozinho. Senta, sobe e senta da cadeira, né? Levanta e senta da cadeira. Então, assim, tem que estimular a questão da massa muscular, da musculação. Isso é uma das coisas básicas que a gente tem hoje para pensar em longevidade. Então, massa muscular é o que a gente tem hoje mais andando junto. E sobre a questão que você falou do perder também, né? Além disso, dos hormônios da massa muscular, o estilo de vida que a gente leva hoje, né? Então, o estresse. Sim. O estresse é o grande problema, né? A ansiedade, a depressão, as doenças psíquicas mesmo. Hoje a gente vive uma pandemia mesmo disso. A gente teve a pandemia do Covid, mas a pandemia da saúde emocional. Eu falo pra todo mundo fazer psicologia. Eu falo, gente, vai faltar psicólogo. Daqui a alguns anos vai faltar psicólogo. Eu acho que todo mundo tem que fazer, tá? Eu também acho. Eu faço terapia, meus 2 filhos fazem terapia. É pra gente viver no momento, pra gente dar uma estabilizada. Porque hoje é uma coisa assim, você pega o trânsito, eu estava conversando, pega o trânsito pra vir pra cá. Você fica nervosa, eu tava nervosa com medo de chegar atrasado. Isso já gera no meu cérebro um feedback negativo, que já ativou as células, entendeu? Então, o que as pessoas não entendem e não sabem, porque realmente aí é muito bioquímica, é muito biologia, é que a nossa célula, os nossos órgãos são um conjunto de células. E dentro dessas células, na membrana delas, começam a sofrer um estresse oxidativo. Então, o envelhecimento da pele nada mais é do que o envelhecimento celular. Então, por isso a gente vai lá na dermatologista, ela ensina a gente a proteger com protetor solar, vitamina C, que é antioxidante, porque você está protegendo sua pele do estresse oxidativo dele, né? Então, as doenças emocionais,
emocionais, elas vêm de uma forma muito gritante. Então, é o estresse do trabalho, é o estresse dentro de casa, é o estresse do trânsito. Então, hoje, todo mundo que vive, né, num grande centro, como a gente aqui, tem uma parcela disso. Então, a gente tem que saber modular o nosso estresse. Porque o cortisol, que é o hormônio do estresse, ele tá lá, ó. Não, tá daí atrapalha o sono, né? Quantas pessoas que têm problema de sono? Igual eu te falei, eu pego lá no consultório, pacientes estão tomando 2, 3 remédios pra dormir. Qual que é a minha realidade? Com 3, 6 meses, o paciente não toma remédio pra dormir mais. Tem tanta coisa pra fazer. Antes disso daí. Não que eu seja contra remédio. Não, super a favor, e necessário. Também. Mas a gente tem que saber entrar no momento que realmente está precisando. Sim, e é uma coisa, assim, eu já venho trazendo para minha realidade, né, de atender e vender. Olha o tanto que você tem, ou o seu percurso para vender isso para um paciente, né, para o seu cliente. E aí a gente fala assim, não, mas eu não sou vendedora. Não, gente, pensa o quanto que a mulher é vendedora. Olha o tanto que ela tem que explicar. O tanto que você tem que... cada consulta é uma aula. É uma aula, exatamente. Porque muitas vezes o paciente vem pra mim e ele não sabe nada disso que eu tô falando. Sim. Por mais que me acompanhe lá no Instagram, ou ele viu alguém falou. E aí que eu quero te perguntar do seguinte, como que você traduz tudo isso pro seu cliente? A expectativa dele e como que é o seu atendimento quando um cliente, ele não segue, porque eu já acompanhei também várias pessoas, claro, na minha área. Às vezes a pessoa não está dando conta. Ela não está dando conta por tudo que está acontecendo na vida dela, né? E isso pode cair sobre uma frustração. Porque eu sempre falo, você eleva a expectativa demais, o tombo é maior. A frustração vem. Então, como que você consegue conter essa expectativa, né, do seu cliente, paciente, para que ele, sabe, olha, não deu por aqui, mas vai dar por aqui. E isso é muito importante, porque não é todo mundo que tem um resultado positivo logo de primeiro. Pelo aquele mesmo motivo que eu te falei. Todo mundo é único, cada um tem um organismo. Exato. Não quer dizer que eu fiz algo para uma pessoa, aquilo vai ser maravilhoso. Você faz às vezes para outro e não tem essa mesma resposta. Mas o alinhar a expectativa é uma parte importante da minha primeira consulta. Com certeza. Porque a gente até comentou, né? Que você falou comigo que você deve receber muita gente querendo milagre. Porque as pessoas acham que é de um dia para o outro e não é, né? Por exemplo, o emagrecimento, que é muito comum. Eu falo, emagrecimento é uma resposta metabólica do organismo. Emagrecimento não é só fechar a boca. Se fosse, a gente não teria 60% da população acima do peso, né? Não é só fechar a boca. Você costura lá a boca. Porque você tem pacientes bariátricos, por exemplo, estão tendo reganho de peso. Por quê? Por todos os outros fatores que influenciam na obesidade. Então, esse momento da consulta, de eu ensinar mesmo, é um ensinamento, é uma aula, né? De eu ensinar o porquê, eu desenho, eu escrevo, eu falo, ó, pra você chegar, eu pergunto onde ela quer chegar. Isso pra mim é importante, né? Eu pergunto onde ela quer chegar, mas eu falo que pra ela chegar lá, a gente tem que passar por isso, por aquilo outro. Não existe um caminho reto pra aquilo. E aí, super dúvida, você tava falando de protocolo. Tira essa dúvida hoje, porque tem todo mundo falando disso, né? O que são esses protocolos e o que funciona, o que não funciona, assim, pura. Hoje em dia a gente vê muito assim, protocolo de emagrecimento, protocolo para alguma coisa. Eu não sou muito a favor disso especificamente, no contexto geral, porque cada organismo é de uma forma. Então, assim, a gente até tem, por exemplo, lá na clínica, protocolo detox, que eu lanço, assim, para paciente que às vezes foi para uma viagem, e ele voltou de viagem e ele quer desinflamar, quer dar uma desinchada. Esses casos eu acho sensacional, sabe? Bacana. Porque aí é uma coisa que o paciente vai fazer, que é uma coisa meio que para todo mundo, mas aquilo não é o acompanhamento dele. Ele não faz aquilo como tudo. É um plus a mais daquele preparação para uma maratona, exatamente, uma corrida, exatamente. Então, assim, viajou, vai viajar, quer dar uma desinchada e tudo. Eu sempre faço, eu sempre posto, o resultado é sensacional. Porque quando você sai da sua rotina, você perde completamente aquilo que você tá. Agora, você entrar num consultório com uma coisa pronta para você, não dá, porque por conta disso, porque o seu sono é diferente do sono da outra pessoa, o seu intestino é diferente do intestino da outra pessoa. Em uma pessoa eu vou ter que valorizar mais isso, na outra eu vou ter que valorizar mais aquilo. Então, isso depende muito desse primeiro bate-papo e dos exames laboratoriais, né? Eu falo que os exames laboratoriais, eles não definem a minha conduta, mas eles são maravilhosos
porque eles são visuais para o paciente. Entendo. Tanto que é a última coisa que eu vejo na minha consulta. Eu converso com ele, eu falo tudo, ó, você tá assim, assim, assado, a gente precisa fazer isso, isso, isso. Deixa eu ver seus exames. E aí, quando eu vou ver os exames dele, bate exatamente com aquilo. As vitaminas baixas, os marcadores inflamatórios lá em cima. Aí eu falo, seu intestino não tá funcionando por conta disso. Seu sono não tá legal por conta disso. Seu magnésio tá baixo, então a gente precisa suplementar magnésio de uma forma mais expressiva. Porque como se você fosse mostrando pra ele, ó, tá vendo? Tudo que eu te falei é verdade. E a gente precisa do exame pra gente botar lá no prontuário. Exato. E o exame, ele nada mais é do que uma ferramenta de acompanhamento. Ele não define minha conduta. Ele é uma ferramenta de acompanhamento. Igual da mulher na menopausa. Ela chega pra mim e fala tudo, comecei. Eu falei, aí eu falo, mas aí desde essa época você também começou a ficar com a memória ruim? Tipo, seu marido falou que você ficou mais chata, mais irritada, mais estressada. Foi, doutora. Eu falei, na mesma época que seu sono tava ruim, que às vezes ele põe sono, você percebeu que tava assim? Foi. Aí eu vejo lá os exames só pra ter certeza que ela já tá na menopausa, entendeu? Fantástico. Então é uma você achando, e a pessoa achando que tava só estressada por conta de alguém do trabalho, alguma coisa que tava acontecendo. Tá vendo, gente, que tem muito mais aí por trás. Por isso que você precisa de um profissional para te direcionar, para traduzir tudo que a gente tá sentindo, que não é simplesmente fácil. Então, ó, manda sua pergunta, e se você ainda não se inscreveu, inscreve aqui no canal, vem com a gente que a conversa tá boa demais, chega mais. Me conta aqui uma coisa. Com tudo que a gente estava falando aqui, eu tenho a internet que fala muita coisa, muita gente faz uns vídeos mirabolantes, eu só dou assim, não seguir, não quero ver isso de novo. Não te interessa. Não, pelo amor de Deus, porque tem umas coisas que você fala assim, como é que tem alguém com a cara de pau, com o CRM na mão, falando um negócio desse, e tem gente que acredita, né? E aí, a medicina, ela veio melhorando isso, com certeza, né? Porque você fala assim, nossos pais, quando tinham 40 anos, não existia também uma medicina que traduzisse isso tudo que você estava falando, né? Então, eu vejo que hoje não é só que você consegue traduzir isso melhor para o seu paciente, mas é também um apoio de tecnologia, né? E o que você conta hoje? Tipo, coisas fantásticas que fazem a diferença no seu dia a dia, principalmente instrumento, ferramenta, sei lá, tudo. O problema, assim, da medicina, eu vejo hoje, é que até o que são lançados em estudos, né, grandes estudos, às vezes um estudo demora 10 anos para ser publicado e vem pra gente, aí isso virar uma coisa que vai para um livro, aí isso entrar numa faculdade de medicina é muito demorado, né? Então, hoje, a atualização da medicina, ela é a base de artigo científico, né? O que a gente aprende na faculdade não é nada. E eu acredito que... Eu vou fazer 11 anos de formada, mas eu acredito que até hoje seja. Porque é difícil você instituir isso, os protocolos, mudar os guidelines, né? O que tá lá, o que é a guideline para tratamento de endometriose. É 10 anos para ser escrito aquilo. Então, o novo guideline de endometriose vai ser daqui tantos anos. E a gente já está fazendo coisas mais modernas à base dos estudos, das referências das escolas europeias e tudo. Então, na medicina, a gente tem que ser a base de atualizações, né? Então, a minha atualização é muito em cima disso. Eu recebo no meu e-mail vários artigos científicos sendo publicados por dia, né? De várias plataformas que eu assino, de vários jornais que a gente tem acesso. Então, até a gente colocar isso para ser visto é difícil. Então, eu consigo ter isso e colocar em prática e ver a resposta com o meu paciente. Tipo, isso é verdade, né? Isso aqui dá certo. Tipo, não, isso aqui não funcionou para isso, por exemplo, vou te dar um grande exemplo. Enxaqueca. Enxaqueca hoje, se você for olhar o tratamento de enxaqueca, que tem o convencional, tem que ser feito, né? Não tem. Mas a maioria das pacientes, o tratamento é ficar tomando analgésico, anti-inflamatório, às vezes oral, às vezes venoso. Mas hoje a gente sabe que os grandes artigos de enxaqueca são suplementações de meticobalamina, de magnésio, inositol, taurina. Entra como tratamento. Demais. E são suplementos. A pessoa às vezes fala assim, doutor, mas eu vou tomar esse tanto de remédio. Eu falo... Isso daqui não é remédio. Isso daqui é suplemento, é pra agir no seu corpo, é natural. Seu corpo precisa disso pra funcionar. Olha só, mas aí então eu acho que é porque as pessoas não entendem o que é suplementar. Não entendem. E então, o que é a suplementação? A suplementação é a gente entrar com coisas que geralmente são naturais, né? Ou veio de planta, ou alguma vitamina que o nosso corpo produz, mas que por N motivos está gastando demais, né? Então, fazer isso de forma ou oral, ou intramuscular, ou venosa, que é uma coisa que eu gosto muito, porque quando a gente faz
faz venoso, a gente tem 100% de biodisponibilidade. O que é isso? Tudo que eu tô colocando tá indo direto para a célula, que é onde eu quero que haja. Quando a gente toma pela boca, a gente tem uma perda, né, de metabolização hepática, e às vezes chega a cerca de 20 a 30% daquela dose só, tá? Então, suplementos são aquelas coisas que a gente toma que vai agir na prevenção, na célula, para ela funcionar. Eu brinco que é como se a célula tivesse assim, ó, estática. Eu falo, por que eu tô cansada, doutora? Eu falo que você tá cansada porque sua célula tá assim, ó, você não tá dando comida pra ela. Eu sempre faço alimentando ninguém aí. Eu sempre faço analogia assim, imagina uma Ferrari sem gasolina. O que adianta ter uma Ferrari se você não tem dinheiro pra pôr gasolina nela? Então é a mesma coisa, sua célula tá lá. Quando a gente faz uma boa suplementação venosa, que é o que eu faço lá no consultório, o paciente me manda mensagem dia seguinte, doutor, eu acordei, já arrumei casa, já fiz isso. Eu falei, pronto, você botou gasolina na sua Ferrari. Pronto, botou pra funcionar. E aí, quando a gente fala de suplementação, num primeiro momento, às vezes é muita coisa mesmo que tem que fazer, sabe? Sim. Mas depois tem os suplementos básicos que a gente toma pra normal, básicos, né? Nada muito mirabolante, porque daí você já tratou. Você já deu a comidinha para sua célula, ela já não tá tão deficiente. Então, a gente faz só sob forma de manutenção, entendeu? Entendi. E pegando gancho nisso, então, me contem como que seria uma jornada, assim, bem básica, tá? Você pode pegar um paciente lá que tá há muito tempo com você. Então, a pessoa vem, ela passa por tratamentos, aí ela vai, ela volta. Quanto tempo, né, um cliente-paciente, né, vamos falar assim, fica com você, né? O que ele precisa fazer? Primeira coisa que eu falo que todo mundo tem que passar por uma consulta. Todo mundo. Ah, doutora, você acha que eu passo? Às vezes o paciente fala bem assim, eu tô querendo trazer a minha irmã, ela tá assim, assim, assim. Você acha que eu falo? Eu falei, sim, todo mundo precisa. Porque ela é única. Então, pode ser que ela não precise de muitas coisas, pode ser que ela precise de poucas coisas, pode ser que ela precise de muito. Então, o paciente, ele vem a primeira vez comigo, faz essa primeira consulta, né, que ela é maior e tudo, faz o exame físico, toda essa parte. E aí, eu faço a prescrição dela, né? Que aí entra a parte de reposição hormonal quando precisa, a parte de injetáveis quando precisa e a parte de oral. Geralmente, eu peço para o paciente ele retornar comigo com novos exames com cerca de 2 meses e meio a 3 meses. Eu falo que é um tempo para o paciente, até ele começar a entrar numa rotina, ele adquirir novos hábitos de vida, porque 100% do meu tempo da minha consulta eu falo em mudanças de estilo de vida. Porque a pessoa que não muda o estilo de vida não se justifica. Não adianta tomar suplemento se a gente não mudar o estilo de vida. Se a pessoa não começar a ter um sono saudável, se a pessoa não começar uma atividade física, se ela não começar a tentar melhorar a alimentação. E a alimentação, eu falo, não chegue aqui pra mim daqui 3 meses falando que você mudou 100%, que eu não vou acreditar. Ninguém muda uma alimentação. Mas se você falar comigo assim, que você mudou 2% da sua alimentação, se você conseguiu diminuir um pouquinho do doce, né, que hoje é uma coisa muito frequente, aquela pessoa que é compulsiva por doce, eu já tô feliz, eu já tô satisfeita, né? Então, ela volta comigo por mais ou menos nesse tempo. E aí, dependendo dessa segunda avaliação, é que eu vou determinar. Então, tem pacientes que ficam durante 1 ano comigo, de 3 em 3 meses. Tem pacientes que já estão comigo a cada 6 meses. Tem pacientes que vêm comigo, às vezes, 1 ano, só pra gente fazer um check-up. Porque entra uma fase de manutenção, né? Porque, exatamente. Tipo, essa pessoa que vai mudar completamente os hábitos, ela não vai mudar em um mês. Exatamente. Né? Então, vai ser todo um processo. Mas tem aquele paciente também que, às vezes, eu peço pra vir com 30, 40 dias. Porque é um paciente que eu percebi na primeira consulta que ele não vai ser tão fácil dele aderir. Então, eu tenho que ficar mais em cima. E falando em jornada do paciente e atendimento, um grande diferencial que eu falo também hoje, que eu vejo comigo e lá na clínica, é que todo paciente tem meu WhatsApp. Então, eles conseguem ter um contato comigo. Então, eu falo, qualquer dúvida que você tiver, pode me encaminhar. Porque às vezes eu não quero 3 meses pra você sumir de mim e voltar aqui. É 3 meses, doutor, eu tô tendo isso, doutor, eu tô tendo aquilo, né? É mesmo porque que um paciente desse tem uma crise alérgica, você tem que saber o que aconteceu com essa pessoa. Lógico que lá na clínica, no WhatsApp na clínica, tendo contato na clínica, mas às vezes eles conseguem um contato direto comigo. E muitos pacientes hoje, como eu sou muito fã, acredito muito, os estudos em relação aos injetáveis de suplementação venosa são maravilhosos, então é uma prática muito comum minha. O paciente, ele vai toda semana na clínica fazer, então isso é maravilhoso. Então, porque eu vejo ele toda semana. Vai criando então, se é um paciente que ele tá indo lá
8 semanas seguidas fazer a ocitocina injetável, por exemplo, né? Então, eu tô vendo ele toda semana, eu tô lá. Porque como eu tô na clínica todos os dias, o dia inteiro praticamente, exceto quando eu viajo, alguma coisa assim. Então, eu tô sempre vendo lá. Então, esse é um grande diferencial de eu acompanhar. E aí, você já vai, você conversa, nossa, já vi que você emagreceu, como é que você tá? E esses pacientes que geralmente, a maioria, né, tá mais ansioso, mais no humor mais deprimido, eu vejo assim, no segunda vez que eles vão na clínica fazer a ocitocina injetável ou fazer a suplementação venosa, a feição é outra, né? De como que isso melhora. E isso pra mim é qualidade de vida. Adianta a pessoa emagrecer e ela tá triste, né? Então, às vezes, a gente precisa modular esse cortisol dela melhor, modular o sono melhor, o intestino melhor. Que aí, às vezes, ela vem com 3 meses e fala, doutora, eu tô ótima, meu sono tá maravilhoso, mas eu emagreci só 2 quilos. Eu falei, então, agora que você tá fisiologicamente bom, agora que você vai emagrecer, agora vai, né? Não adianta. Vai. Ninguém consegue tudo de uma vez só. Não é. Consegue. Eu acho que esse é o seu maior desafio, porque as pessoas devem querer, tipo assim, de um mês pra outro, já tá lá com as vitaminas lá em cima. E às vezes é uma coisa que a paciente vai emagrecer, já tá feliz, tudo. Eu fiz a suplementação venosa e, nossa, minha B12 subiu de 400 pra 500. Eu falei, então, se você não tivesse feito, você teria voltado com ela com 100, com entendeu? certeza. Tava lá embaixo. E aí, uma dúvida muito frequente dos pacientes, até pelo Instagram, né, que me acompanham e às vezes que vão lá na consulta e falam, é que essa questão de valor de referência é um problema muito sério que a gente tá falando na medicina, né? Que é aquela questão da atualização. Porque o paciente vai lá e olha, nossa, tá tudo ótimo, doutora, porque eu olhei no referência aqui. Então, o valor de referência que é dado pelo laboratório é uma média da população. Então, pega você, pega eu, pega todo mundo aqui, aí o seu é 200, o dele é 800. Teoricamente, nós somos saudáveis. Então, bota que o normal é de 200 a 800. E isso foi feito há quantos anos atrás? Milhões. É que a gente está falando de não atualizar os valores de referência. Então, hoje, os estudos são muito categóricos da necessidade celular, né? Da nossa célula, de funcionamento celular, em valores mais altos, né, de vitaminas. Não muito alto, porque também nada muito baixo, mas nada muito alto. E isso é um problema, porque às vezes tem paciente que chega pra mim e fala, não, eu já tomo isso. Eu falo, então tu corta isso tudo. Aí pega uma vitamina D, tá lá nas alturas. Um perigo também, né? Então tem esse perfil de paciente. Não é tudo que é bom, né? Nossa, eu vejo muita gente falar, nossa, mas isso aqui tá altíssimo. Eu falo, ai, gente, cuidado, não é tudo que tá alto que é bom. Esse perfil de paciente me dá mais trabalho, na verdade. Imagino. Porque é ele que consome esses conteúdos péssimos, não. Esses conteúdos que, tipo, você tem que tomar a vitamina D. Tem que tomar, todo mundo tem que tomar vitamina D. Por quê? A conversão da vitamina D é pelo sol. E a gente não se expõe ao sol como deveria. Sim. Só que acontece que a pessoa vai lá na farmácia, que é um problema sério, né? E tá tomando a dose altíssima, assim. Aí tem um ano que tá tomando 50 mas é porque é um show, né? Um showroom, assim, uma coisa louca. Tipo assim, expulsando, né? Tipo, você quer ficar mais feliz? Leva. Você vai na farmácia, tem assim, imunidade, não sei o quê. Essa época agora de frio e tudo. Você vai nas farmácias, tem kit imunidade. Aí tá lá, doses altíssimas de tudo. Então, isso também é um perigo. Na verdade, eu vejo isso como um problema maior até do que esse outro paciente. Que eu falo que na medicina, você ter um pouquinho de receio, você ter um pouquinho de medo, é bom, né? É bom, porque daí você procura um profissional que vai te passar uma confiança, que vai te passar coisas coerentes, né? Pra você poder ter. Entendi. E o paciente, né? O seu cliente, ele chega até você. Hoje, assim, o que você vê mais? Vê pela internet, né? Vê o que isso ajuda ou não. Ou por um paciente que teve resultado. A maioria... Porque eu já tive contato com outros profissionais da saúde que alguns pacientes não gostam de falar que fizeram algum procedimento por vergonha, sabe? Tipo assim, ou seja, eu emagreci 20 quilos, mas eu não queria falar que eu emagreci. Eu acho que isso acontece muito quando são procedimentos estéticos, alguma coisa assim. A maioria dos meus pacientes são indicação. Eu não tenho nenhum que eu atendo só um da família. Não tenho nenhum que eu atendo só um da família. Ou por exemplo, homens. As pessoas me perguntam, você atende homem? Atendo. 90% dos meus pacientes são maridos das minhas pacientes, sabe? Então, hoje é muito difícil eu atender uma pessoa isolada e não ter alguém da família dela que veio, ou amigo, ou parente, ou padrinho do filho, alguma coisa assim, sabe? Então, a maioria é indicação. Mas eu ainda recebo muito pelo Instagram, né? Porque eu tô sempre lá, eu posto muito caso clínico, né? As pessoas se identificam muito com o que eu faço lá no Instagram, né? De postar realidade, eu posto exame, eu posto resultado do paciente de bioimpedância. Às vezes eu chamo o paciente, eu mostro alguns sintomas e falo, você tá se sentindo assim, você que teve filho agora há pouco tempo, que foi muito o porquê que eu fui pra nutrologia, né? Qual mãe que não é cansada?
Nenhuma, não existe. Mas esse cansado tá muito de uma forma exagerada. Sim. Ela tem que ser cansada porque ela tá acordando de madrugada pra amamentar, mas ela não tem que ser cansada porque ela teve um parto, que ela perdeu ferro e que a ferritina dela tá de 20 e que a B12 dela tá de 200 e a magnésio dela tá de 1,5. Esse cansaço ela não tem que ter. E isso muitos profissionais não alertaram, que ela tem que suplementar durante a gestação e principalmente no pós-parto. É aquele manual, né? Ninguém veio com manual, você não sabia então, nada, você só sabe que você tem que mas dar ela tem que conta. ser cansada porque ela tá amamentando, ela é cansada porque ela tá acordando de madrugada, porque realmente é uma rotina extenuante. Mas o que eu pego são mães que estão desnutridas, né? Estão desnutridas microcelularmente falando. Entendi. E assim, de qual é a faixa de idade que você recebe no seu consultório? Que ou é depois, assim, passou da adolescência ou adolescentes já? Eu só não atendo crianças, né? Porque eu não faço a parte de pediatria. Então, adolescentes eu já começo a atender, mas depende muito da queixa. Geralmente são filhas das minhas pacientes, que já tem aquela parte de TPM, né? De cólica menstrual. Que às vezes foi no ginecologista e passou o anticoncepcional, aí eu peço pra segurar um pouquinho, porque senão precisa de contracepção. A gente entra com a parte de suplementação, que melhora muito a TPM, a irritabilidade, né? Que as adolescentes têm esse boom hormonal muito grande. Pacientes que estão no pré-vestibular, né? Que a cognição, a memória tá ruim e às vezes as vitaminas estão muito baixas. Então eu atendo toda essa faixa etária. Só a parte de criança mesmo que eu não faço, não. Até o idoso. Até o idoso. Né? Até acompanhar realmente toda essa e longevidade. Os idosos são ótimos cuidar deles. Sabe por quê? É um pouquinho que você faz, que você introduz, uma rotina mínima que você muda. E é muito gratificante. A melhora deles é uma coisa absurda. Teve uma paciente minha que ela foi a primeira vez, 88 anos, foi acompanhada da cuidadora e do marido. E aí ela foi com a dificuldade de deambular, obesa, né? Mas com dificuldade de deambular e tudo. Ela voltou 3 meses depois, na hora que eu abri a porta, que eu recebo o paciente lá na frente, né? Eu chamo. Na hora que eu abri a porta assim, ela veio andando, sem apoiar na cuidadora. Eu falei, eu já não quero nem saber o que aconteceu. Eu já tô deu feliz. Certo. Já deu certo. Olha quanto de vida que ela ganhou. Aos 88 anos, ela andava só apoiada com a cuidadora. E aí, ela tava andando sozinha, né? Pelo corredor inteiro. A clínica, lá é um corredor, né? Não é muito extenso, mas ela andou o corredor inteiro. Aí, a cuidadora falou, que é isso, doutora? Ela tá assim, ó, anda pra tudo pra baixo. Tem artrose no joelho, tá com dor no joelho e tudo, mas... Tá saudável. Tá melhorando, tá ficando não tem mais resultado saudável. melhor, né? A transformação ali aparece. Porque o idoso, a gente tem que buscar a independência, né? O que adianta você viver 90 anos se você tá na cama, se você não consegue se alimentar, se você não consegue fazer nada? É melhor você viver 70, 75, eu acredito, com uma qualidade boa, né? Você estando bem. Então, o que a gente conseguir melhorar na qualidade de vida desse paciente, prisando independência, prisando saúde mesmo, poder conviver com os familiares, né? Não precisar estar numa cama, não precisar às vezes deixa de ir no almoço, no jantar, porque é difícil de ir, pegar alguma coisa. Então isso porque já tem uma pressão de todo mundo, né? Que já não dá mais conta, já não dá pra fazer tudo. E ele acaba sendo isolado, né? Fica isolado completamente. Porque já não começa a ser tratado de outra forma, né? Porque não dá conta, então não vou pedir isso agora, ou não vou levar, não vou fazer. Então eu falo que a gente conseguir melhorar um pouquinho da memória, da cognição, do responder, da fala. Lá na clínica a gente tem um dispositivo que chama Altoida, né? Que você falou de tecnologia pra medicina. É uma tecnologia maravilhosa, que é um teste de cognição e memória, que a gente aplica nos pacientes, né? O paciente vai, ele faz, né? Através de um tablet. Então, lá ele faz um teste e o teste me dá um laudo de como que tá a memória e a cognição dele, porque cabeça é tudo, né? E eu aplico em todo mundo, não só no paciente idoso. E a partir dele, ele me fala exatamente o que direciona, né? Apesar da gente saber vários nutrientes que são importantes para a memória e para a cognição, a massa muscular, de novo, também é fundamental. Mas ele me dá um direcionamento, o que para aquele paciente eu preciso. Que às vezes eu não tinha pensado em algum suplemento mais específico ou alguma ação mais específica. Mas ele faz da parte comportamental, da parte cognitiva, da parte neuromuscular. E é sensacional. E a gente repete esse teste todas as vezes que o paciente vai na consulta. E a memória, a melhora do resultado do teste é número, é maravilhoso. Dados assim. e fatos, a gente E ele é visual pro paciente, né? Tá vendo. Porque tem aquele paciente que você não tá fazendo por ele. Que tem aquele paciente que às vezes você cria expectativa, que às vezes ele entra e fala bem assim, ai doutora, não vi tanta melhora. Aí eu vou, de novo, aquele questionário meu. Mas me conta quanto é o seu... Nossa, é verdade. Não tô tomando mais Alprazolam?
Não, já é alguma coisa que melhorou, né? Só de tirar a prazolam já melhorou demais. Mas às vezes ele não consegue ter essa consciência. Porque a melhora às vezes é pequena e quando ele vai ver… Teve uma paciente que uma vez ela falou comigo assim, nossa, doutora, eu preciso de um psiquiatra, né? Olha quanto que eu melhorei. Quando você vai pontuando pra ela, fala, não, você precisa de psiquiatra, não. Você precisa continuar e trabalhar sua autoestima, trabalhar sua positividade, porque isso é importante. Eu percebo que os pacientes que às vezes não conseguem ter muito resultado, tá muito relacionado com isso. Eu acredito muito nisso, a gente sabe. É aquele paciente que já chega assim, olha, eu já fiz de tudo. Aí eu falei, então vamos ver o que é o de tudo que você já fez. Vamos ver quais são os bloqueios quais aí, são os bloqueios que tem aí. Porque é aquela pessoa que ela já não acredita que ela é capaz. Sim. E aí é uma consulta que tem que ir para outro lado. Eu não tenho que preocupar com o objetivo dela, eu tenho que tratar isso, né? A parte da terapia, ele age forte. Eu sei. Gente, e aí? Deu bom? Vocês estão gostando? Comenta aqui se vocês já passaram por alguma situação, se vocês têm dúvidas, pode encaminhar. Se inscreve no canal e aí agora, olha, vem comigo que eu vou assim, agora é a chave de ouro pra gente fechar. Conta assim, então se você pudesse deixar um recado, sabe? Para as pessoas começarem a pensar nisso. Se elas, né, de tudo que a gente falou, de tudo que você conversou aqui com a gente, poxa, peraí, eu acho que a partir disso eu vou começar a pensar na minha saúde, na minha vida, na minha longevidade de um jeito diferente. O que você deixa assim? O recado que eu dou para todo mundo, gente, é que vocês precisam se priorizar pensando na sua saúde, investir na saúde. Tem uma frase muito categórica, Carol, que eu falo: quem investe em saúde não gasta com doença. A realidade hoje, a gente vê os pacientes idosos com sacolinha de remédio, gastando muito com medicação, gastando muitas vezes com pós-operatórios, com cirurgias, com fisioterapias. E que se você começa a priorizar isso, investindo na sua saúde, de forma mínima, corriqueira, contínua, quem tem constância, quem tem rotina nisso, vai alcançar voos muito maiores, né? Muito mais longe pra gente poder ter essa qualidade. E muitas vezes as pessoas, eu falo que tem uma outra fase também que eu falo, que é a lei da máscara do avião, né? Primeiro você coloca a máscara em você e depois você coloca na outra pessoa. Eu vejo as pessoas preocupadas com todo mundo, com o filho, com o marido, com o periquito, papagaio, e elas estão pra trás. Um ensinamento que eu dou pra todas as minhas pacientes é: você tem que ser prioridade até frente ao seu filho. O que adianta você estar lá cansada, fadigada, sem conseguir fazer nada? Porque você não vai ser uma boa mãe para o seu filho. Você vai estar cansada, você vai estar estressada. Então, o que eu quero passar, a mensagem que eu passo, independente de você ter condição, ter acesso a uma consulta direcionada para você, lá no meu Instagram eu dou dicas diárias de coisas que você pode fazer, que você pode começar agora, que vai melhorar a sua vida, né? Você se priorizando, tirando 20 minutinhos por dia, todo mundo tem. Eu falo que a gente só não tem tempo para aquilo que a gente não prioriza. Para aquilo que a gente não prioriza. Que se a gente priorizar, se a gente colocar, a gente vai ter tempo. Com certeza. Tempo de atividade física todo mundo tem que ter. Isso é básico para sobreviver no mundo de hoje. Ah, doutora, eu não consigo ir numa academia, eu não consigo. Sobe e desce a escada do seu prédio. Faz 10 agachamentos por dia. Acessa o YouTube aí, né? A gente tem vários conteúdos legais de profissionais que você faz assinaturas e tudo, que você consegue evoluir tudo bem. Então, a minha mensagem é investir na sua saúde. Se priorizar, que é o mínimo que você pode fazer para você, para o seu ao redor, para a sua família, para o seu trabalho, para os seus colegas de trabalho, porque isso vai fazer você render em todos os aspectos. É isso que vai te fazer você continuar, né? Continuar e melhorar, né? Eu já sigo você no Instagram, agora me conta como que as pessoas te encontram. Só ir lá no Instagram, doutora, né, DRA, Marília Gramicelli. Me segue lá no Instagram. E lá no Instagram tem um link que você consegue na página principal, você clicar, que dá o acesso direto ao WhatsApp lá da clínica. Então, quem tiver interesse de agendar uma avaliação, uma consulta, estarei pronta esperando vocês, né, pra gente começar essa jornada aí de melhorar a sua qualidade de vida. E me segue lá que eu tô dando dicas diárias de como que você pode eu vejo, melhorar e tudo, gente, né? Ela fez stories, acho que foi ontem, acho que tava escuro. Aí eu falei, meu Deus, e daí você falando da questão priorizar. Eu não tinha tempo de fazer atividade física, porque eu começo a trabalhar 8 horas da manhã. Então eu acordei mais cedo pra ir pra faço isso há 5 anos. Depois vira rotina, Vira rotina, é tão básico pra mim hoje. Exato. Que nem é exagero. Flui, né? Flui. Marília, então, olha, muito obrigada por você estar aqui hoje.
né? Nessa descrição aqui desse vídeo vai estar, né? Estarão todos os seus contatos e qualquer dúvida a gente responde para todo mundo aqui. Então, muito obrigada. Volte sempre que puder, né? Eu agradeço muito de você estar aqui hoje com a gente. Foi um prazer estar aqui. Sempre que precisar, estou à disposição. Quem tiver alguma dúvida e quiser deixar também, você me encaminha, que será um prazer poder responder. Com certeza. Obrigada. Então, ficamos nesse episódio. Venham e curtam a página. Se inscrevam no canal. Temos vários episódios. Também temos já várias temporadas. Então, vem aqui no canal e vejam todos os vídeos. E até a próxima.